Bom dia a todos. Agora são 6 da manhã, estou falando meio baixo aqui para não acordar o pessoal. E acordei com uma reflexão na cabeça e vim trazer para vocês agora nessa hora da manhã. Dia desses eu tomei um banho gelado no dia mais frio do ano, sem saber que era o dia mais frio do ano. Era por volta de 5h50 aproximadamente, e eu senti que estava um frio absurdo, dos dias mais frios que eu já tinha sentido, e meu corpo queria ficar debaixo da coberta. E eu pensei, bom, o que eu tenho que fazer agora é contrariá-lo. Quem manda no meu corpo sou eu e não minha mente, que está pedindo o conforto do aconchego agradável ali, né, da quentura dos cobertores. Então eu fui tomar um banho gelado. Eu não sei se vocês sabem, mas aquela sensação de quando você toma um sorvete gelado ou um copo d'água muito gelado de uma vez, aquela dor que dá na cabeça assim, que vai subindo pelo meio da testa, sabe? Aquela sensação de que teu cérebro está congelando. A sensação foi exatamente a mesma, só que ao invés de estar vindo de dentro, estava vindo de fora. Enquanto a água caía na minha cabeça, assim, no corpo, aquela água gelada parecendo pedra, a sensação que dava era exatamente essa, de aquela dor de cabeça semelhante a quando você toma um sorvete de uma vez, assim, muito sorvete de uma vez. E eu percebi que isso era o meu cérebro dizendo para mim, para que isso tá ruim. Só que o cérebro dá esse sinal pra gente porque ele acha que a gente está tentando se matar. Né? É um instinto de preservação da própria vida. Só que o cérebro está enganado. Ele está enganado porque existe uma margem muito grande de um mero banho gelado, que não é nada, nada demais, até uma hipotermia grave que vai te levar a óbito. Então o cérebro está enganado, ele está lançando um sinal de alerta antes por uma razão muito simples. Nós somos pouco mortificados. E se nós somos pouco mortificados, o nosso cérebro entende que qualquer coisinha que saia do conforto que a gente está habituado já é algo grave que está acontecendo. Então, esse engano que o cérebro produz na gente é a pura e simples falta de mortificação, é a pura e simples falta do negar-se a si mesmo, abraçar a cruz e seguir a Cristo, falando aqui com a linguagem cristã. E aí, não raro, você pode observar, por exemplo, quando você vai nos hospitais, muitas pessoas gritando desesperadas, maldizendo a Deus, ofendendo enfermeiras e médicos, e maldizendo familiares e reclamando o tempo todo, e resmungando o tempo todo. Isso não é causado pelo sofrimento em si. Isso é causado pelo sofrimento em pessoas não mortificadas. Porque as pessoas que fizeram do desconforto o seu novo conforto, elas tendem a enxergar o sofrimento como oportunidade de crescimento. Elas tendem a enxergar o sofrimento como uma oportunidade de exercitar a paciência e a serenidade. Por quê? Porque elas foram treinadas assim. Os santos foram treinados assim. Se você bota uma Santa Teresinha num leito de hospital onde todo mundo está resmungando e reclamando, você vai ver que ela não vai reclamar nem resmungar. Pelo contrário, ela vai bendizer a Deus, ela vai louvar a Deus pela oportunidade de estar sofrendo aquele momento, aquela ocasião. Entende? Então, hoje em dia, as pessoas estão muito mal acostumadas. Sentem fome e correm para comer. Dá vontade de comer um doce, corre e vai lá pegar um docinho e vai comer. Então, sentiu frio, corre e se agasalha. As pessoas estão incapacitadas diante de tanto conforto que tem, de tanto que a tecnologia proporcionou esse bem-estar para elas, que elas estão incapacitadas de oferecer um pequeno sacrifício, uma penitência, uma cruz. E automaticamente, quando chegam as contrariedades, porque na vida sempre a gente vai ter contrariedades, elas correm para a zona de conforto, porque é o único lugar onde elas se sentem bem. Então, o meu desafio aqui para vocês hoje, nessa manhã, 6 da manhã, é busquem o desconforto. Façam do desconforto o seu novo conforto. Olha só que absurdo. Tem muitas mulheres, por exemplo, que fazem a laqueadura diante de um momento de desespero, porque no pensamento delas, filho é desconforto. Entende? Às vezes nem é uma questão de saúde grave, às vezes é simplesmente a busca pelo conforto. A busca do não ter muitos filhos como Deus gostaria que a gente tivesse.
Homens fazem vasectomia por essa razão, porque simplesmente não conseguiram conter os próprios sentimentos, não treinaram essa contenção de sentimentos, não treinaram essa mortificação dos sentidos. E aí, diante de uma pequena contrariedade, que nesse caso nem é um mal, nem é uma aprovação, muito pelo contrário, é uma bênção. Ou seja, diante de uma bênção, essas pessoas se sentem frágeis, débeis, né? O homem se sente menos homem, a mulher se sente menos mulher e correm para a zona de conforto e buscam, por meios artificiais, impedir o canal da graça de Deus e da bênção de Deus, que são os filhos. Entende? Da mesma forma nos hospitais. E isso não vale só para o mundo espiritual, não. É incrível, mas se você for observar no mundo dos esportes, por exemplo, os grandes atletas, eles são aqueles que treinam meia hora, uma hora a mais do que aquele momento em que o cérebro deles já mandou eles pararem. Eles são aqueles que vão além do limite do próprio corpo. Então, eles são aqueles que se destacam porque todos os atletas treinam um certo limite de tempo e ficam numa certa zona de conforto para o atleta, que já é melhor do que a maioria das pessoas, né? Já é melhor do que a média. Mas aqueles, os melhores mesmo, os mais destacados, são os que vão além do próprio limite. A mesma coisa acontece nos campos de batalha, nas guerras. Os heróis de guerra não são os soldados que treinaram normalmente a contrariedade, o que já é mais que a média das pessoas, né? Mais uma vez, se a gente colocar um soldado bem treinado e resistente e que busca a contrariedade o tempo inteiro, porque o treinamento exige isso dele, se botarmos ele no hospital diante de uma enfermidade, provavelmente ele vai ser mais resignado e mais contido, justamente porque seu corpo está mais mortificado do que a maioria, a média das pessoas. Mas ainda assim, para ser um herói de guerra, ele precisa se mortificar ainda mais. Ele precisa negar a si mesmo ainda mais. Ele precisa se colocar diante do inimigo sem temer perder a própria vida, a própria saúde, a própria integridade, se for necessário para proteger o seu companheiro. Então, a gente percebe em todos os aspectos da vida, as pessoas que mais se destacam são as pessoas que mais negam a si mesmo. Agora imagina você fazer isso por amor a Cristo. Além dos benefícios do próprio corpo, além dos benefícios da própria mente, você vai ter os benefícios espirituais, porque Cristo nos garantiu isso. Que a gente tinha que negar a nós mesmos, carregar a cruz e segui-lo. E esse era o caminho para a gente alcançar o céu. Então, meu desafio agora, 6 da manhã. Hoje não está tanto frio igual aquele dia que eu falei para vocês que tomei um banho gelado. Mas meu desafio agora, você que está acordado aí, ouvindo isso agora, ao vivo aí, desliga tudo, bota o banho, bota o chuveiro no frio, entra embaixo, na cara e na coragem, e contraria um pouco o seu próprio corpo no dia de hoje. Dá esse pequeno gostinho de satisfação de você, da tua alma, sobre a tua mente e o teu corpo. Vence essa pequena batalha no dia de hoje e começa a vencer dia após dia, com pequenas mortificações, os seus próprios instintos, sua própria natureza, seus próprios sentimentos, que você deve botar sob controle, sob a luz da razão e da tua força, que é bem maior do que a limitação que teu corpo impõe. Beleza? Então estou partindo agora para o meu banho gelado. Espero que vocês façam o mesmo. Grande abraço em todos e fiquem com Deus.